O objetivo da aula de hoje é a gente entender a ideia intuitiva da função do primeiro grau, tá? Então, título da aula: Estudando a função do primeiro grau. A gente vai ver isso num exemplo, tá? Um exemplo aí bem nítido para a gente poder entender o que é essa ideia, como que a gente constrói a ideia de função do primeiro grau, tá? Então vamos lá. A água potável é utilizada em propriedades rurais. De modo geral, é retirada de poços com auxílio de uma bomba d'água. Em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear 15 litros por minuto. Essa bomba é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada quando o reservatório enche. Então, ó, eu fiz aqui um desenho, né, um esquema aqui desse reservatório. Aqui embaixo, ó, a gente tem o poço, né, ó, tá vendo? Tem um poço, né, geralmente em sítios, né, em fazendas dos lugares rurais é utilizado isso aqui mesmo. Tá, ó, tem um poço aqui. Aí tem um cano, né, que vai ligado aqui na bomba. Aí a bomba puxa essa água do poço, né, passa pelo cano aqui e chega no reservatório, ok? Então isso aqui, ó, é a bomba de água e aqui é o reservatório e aqui embaixo é o poço, ok? Com essas informações, a gente pode escrever uma fórmula que permite calcular a quantidade de água contida no reservatório em função do tempo que a bomba permanece ligada, considerando que não haja consumo de água nesse período, né? No período em que a bomba vai estar enchendo o reservatório. Então, ó, antes da gente continuar, eu queria falar uma coisa. É importante a gente compreender bem esses tipos de problemas, porque geralmente é muito cobrado, né? É muito falado que a matemática é distante do dia a dia das pessoas e não sei o que, toda aquela coisa, né? E esses problemas, né, que eu tento trazer sempre são problemas ligados com a realidade, tá? Sempre são problemas aí que envolvem o nosso dia a dia. E isso aqui, por exemplo, uma bomba de água. O tempo, né, que uma bomba de água fica, a quantidade de água que ela puxa, né, e o tempo que ela fica ligada, né, quanto tempo vai demorar para encher um reservatório. Isso aqui é uma coisa comum, tá? É muito comum a gente ver isso, né, até nessa parte aí de eficiência de bomba e por aí vai, tá? Então, assim, eu sempre tento trazer, né, vídeos com exercícios tipo esse daqui, né, que contam uma coisa real, uma coisa que acontece na realidade, uma coisa que acontece na vida real. E é importante a gente saber isso, tá? Eu poderia chegar aqui e só falar o que é função do primeiro grau e pronto. Mas não, eu estou trazendo um exemplo, né, uma ideia intuitiva que a gente vai ver aqui do lado a respeito da função do primeiro grau, tá? Mas eu não precisaria fazer isso aqui. Eu poderia já pular, ó, direto para cá, ó. Por isso representamos por y a quantidade de litros de água do reservatório, enquanto a bomba permanece ligada. E de x o tempo em minutos que a bomba permanece ligada. E aí, ó, eu poderia já chegar aqui, falar que isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Explicar por que é e pronto. Mas eu sempre tento trazer, né? Eu fiz até um desenho aqui bonito para tentar ilustrar a realidade para vocês, tá? Aí, ó, a gente tem essa função aqui. Y igual a 15 vezes x mais 250. Bom, para quem nunca estudou a função do primeiro grau, vai estar se perguntando como que um exercício deste chegou nisso aqui. Então é isso que a gente vai ver. Bom, a letra y, essa letra y aqui, ela representa o valor da função, tá? Se a gente estiver trabalhando com exercícios de função sem estar envolvendo um contexto. Nesse caso aqui, a gente envolve um contexto. Então, esse y aqui, ó, ele significa a quantidade de litros de água que
que vai ter aqui no reservatório. Esse 15 aqui, ó, y igual a 15, tá vendo? Ó, esse 15 aqui, ele representa os litros de água bombeados por minuto. Os litros de água bombeados por minuto. Ah, como que eu sei que é 15? Porque aqui no enunciado do exercício está falando, ó. O reservatório de água é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear 15 litros por minuto. Né? Então, esse 15 aqui é os litros de água bombeados por minuto. O x que a gente multiplica o x, né, o x que a gente multiplica o 15, é o tempo que a bomba fica ligada, né? É o tempo que a bomba fica ligada para encher o reservatório inteiro. E esse 250 aqui é a quantidade inicial de litros de água no reservatório. Como que eu sei que era 250? Tá aqui no enunciado, ó. O reservatório está com 250 litros de água e desliga ao enchê-lo, né? Que é ali o valor inicial, né, do reservatório de água de acordo com o enunciado do exercício, ok? Então, a gente monta a função do primeiro grau sempre desse jeito, tá? A gente monta sempre assim. Depois a gente vai ver aí como que a gente faz para chegar mais propriamente dito nesta fórmula aqui, tá? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas acredito que já deu para entender bem aqui, né? Ó, vou falar de novo. Y é a quantidade de litros de água, ó, tá até escrito ali em laranja. 15 são os litros de água bombeado por minutos. X é o tempo que a bomba fica ligada e esse 250 é a quantidade inicial. Então, se eu quero saber o total de litros, né, que vai ter no meu reservatório de acordo com o tempo, é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que somar com os litros que já tinham, né, e multiplicar 15, né, que é os litros que a bomba bombeia por minuto, multiplicado pela quantidade de minutos, né? Aí varia, essa bomba vai ficar ligada 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutos. Vamos ver aqui, ó. Utilizando essa fórmula, vamos calcular, por exemplo, a quantidade de área não, né? Ó, de água. Escrevi aqui errado, não é área, é água. Deixa eu arrumar isso aqui. A quantidade de água. Utilizando essa fórmula, vamos calcular, por exemplo, a quantidade de água no reservatório 25 minutos após a bomba estar em funcionamento. Ou seja, calcular o valor de y para x igual a 25. Que o valor de y é a quantidade de litros de água que vai ter no reservatório, né? E o nosso x, ó, é o tempo que a bomba vai ficar ligada. Então, utilizando esta fórmula aqui, né? Ó, utilizando essa fórmula, y igual a 15 vezes x mais 250, a gente vai ter ela aqui, ó. Y igual a 15 vezes x mais 250, isso implica que y é igual a 15 vezes 25. Por que 15 vezes 25? Porque eu tirei o meu x que estava aqui, ó. Tá vendo? Antes do x estava aqui, eu tirei ele e coloquei 25. Porque você lembra o que é o x, ó? O x é o tempo que a bomba fica ligada. Nesse exemplo, ó, a gente está falando que a bomba vai ficar ligada 25 minutos. E aí, o exercício, a gente quer saber, né, quanto de água que vai ter, quantos litros de água que vai ter no reservatório quando a bomba ficar ligada 25 minutos. Então, a gente substitui o x, né, a gente substitui o x, que representa o tempo que a bomba fica ligada, por 25, que é a quantidade de minutos aqui que ela vai ficar ligada. Aí faz 15 vezes 25 mais 250. Isso implica que o y vai ser igual 15 vezes 25 dá 375, mais 250 que dá 625. Então, ó, quando a nossa bomba ficar ligada 25 minutos, vão ter 625 litros, né, ó. Portanto, após 25 minutos de funcionamento da bomba, o reservatório estará com
625 litros de água. A gente pode representar essa situação graficamente, né, ó. A gente montando o gráfico dessa função aí, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Lembrando que esse gráfico aqui, ó, eu coloquei esses pauzinhos aqui para lembrar, né, que não está começando aqui de baixo, né, que não está começando do valor zero. Esse gráfico, ele começa do valor inicial, né, o número inicial que tinha de litros no reservatório. Qual que é o valor inicial que tinha de litros no reservatório? Ó, tá aqui, 250, ó, a quantidade inicial de litros de água no reservatório. Então, vou colocar aqui, 250. Ok? Então, 250 é o valor inicial, ó, então a nossa função começa aqui, no 250. Aí depois, ó, com 5 minutos de bomba ligada, o reservatório vai ter 325 litros. Ah, como que eu sei que é 325 litros em 5 minutos? Eu venho aqui na minha função, tiro o x e ponho 5, né? Porque eu quero saber quanto que de litro vai ter de água no reservatório. Em 5 minutos, o x é o tempo, né, que a bomba fica ligada. Então, se a bomba ficar ligada 5 minutos, vai ter quantos litros de água no reservatório? Você descobre isso tirando o x e botando 5. Depois, ó, em 10 minutos, vão ser 400 litros, né? Ó, você tira o x e substitui o x aqui por 10. Depois, por 15, ó, 475, por 20, 550 e por 25, 625, né? Que foi o número que a gente chegou ali, substituindo o x aqui por 25, né? Que era o tempo em minutos aqui que a bomba ia ficar ligada. E você faz isso, né? Se você quiser aí fazer como exercício para vocês treinarem e ver se dá certo, substitui aqui nessa função, ó, o x, né? Substitui o x aqui nessa função por 5, por 10, por 15 e por 20. Porque por 25 a gente já tem, né? Por 25 a gente já fez aqui que deu, substituindo por 25, deu 625. Aí você faz o teste aí, substitui pelos outros, por 5, por 10, por 15, por 20, e vê se vai dar certo esses valores que tá aqui correspondendo, ok? Sugiro que vocês tentem fazer isso, né? Façam aí, porque é importante você fazer, né? Para já treinar aí essa ideia intuitiva da função do primeiro grau, né? Ó, função do primeiro grau, sempre uma reta.